Quando falamos sobre produtividade, é impossível não falar sobre gestão de tempo. Se você não sabe utilizar o seu tempo de maneira inteligente e distribuir os blocos do seu dia conforme todas as áreas da sua vida, é muito provável que você vai se tornar uma pessoa muito frustrada, porque você não vai conseguir ter sucesso mediano ou adequado em todas elas. Se você quer praticar algum esporte nesse ano, você precisa dedicar pelo menos 1 a 2 horas por dia. Se você estuda, lá vai mais 2, 3, 4 horas. Se você trabalha, lá vai mais 8, 10, 12, 16 horas no seu dia. Sem falar que você dedica tempo às pessoas da sua vida também, como namorada, esposa, marido, filhos, amigos, e tudo isso consome pelo menos 1 hora no mínimo cada uma. E se você não sabe gerir o seu tempo em todos esses momentos, é muito provável que você não consiga ter plenitude, ou seja, você não vai se sentir bem mentalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, em qualquer coisa. Você vai ter sempre alguma coisinha um pouco prejudicada. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço para gerir todo o meu tempo, todos os processos que eu levo no meu dia a dia, na minha empresa, no meu negócio, meus hábitos, minha rotina, para que você tenha uma inspiração e até mesmo modele para a sua realidade. Esse vídeo é o episódio número 2 de uma série que eu comecei aqui nesse canal chamada Produtividade, Metas para 2023. Se você viu o episódio anterior, parabéns, eu espero que você tenha gostado muito, mas se você está começando aqui do episódio 2, não se preocupa, pode continuar assistindo, não vai ter problema algum, e ao final você vai lá para a aula de número 1 e aprende um pouco mais e utiliza o conhecimento que está lá, que vai com certeza agregar muito conhecimento na sua vida. O meu objetivo aqui é passar mais conhecimento sobre foco, disciplina, produtividade e muito mais que vai aumentar a tua performance e consecutivamente os seus resultados em 2023. Claro, o que você vai aprender aqui eu aplico desde 2020, então você pode aplicar nos próximos anos e ir melhorando conforme o tempo vai passando. Eu vou deixar os episódios aqui na descrição e vou deixar aqui no card para que você não esqueça de assistir, caso goste desse conteúdo do episódio número 2. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a minha rotina de 2021 e de 2022. E o que eu fiz para ter mais performance, construindo novos hábitos, sendo persistente, consistente e, claro, otimizando muito o meu processo de gestão de tempo para que eu conseguisse bater realmente as metas propostas em cada ano. Eu vou te mostrar que eu vou fazer exatamente nesse ano de novo, porque eu sei o que funcionou nos últimos anos e eu vou lapidando. E você pode ver também um pouco do processo que eu levei para melhorar a minha rotina a cada ano. Eu vou compartilhar contigo a tela do meu computador e mostrar tudo que eu fiz no meu Notion, que é o aplicativo que eu utilizo para fazer a gestão do meu tempo e também traquear praticamente tudo que eu faço na minha vida. É meu aplicativo principal e eu uso quase como meu segundo cérebro. Na verdade, acredito eu que seja realmente meu segundo cérebro, pois eu armazeno tudo nele. E o traqueamento de hábitos e tudo mais, eu vou te mostrar como que você pode fazer e como que você pode seguir para você se comprometer de fato a ver progresso em tudo que eu estou te falando aqui. Então já dá aquele like, não esquece, para que a gente já possa agora começar a aprender cada vez mais sobre produtividade e gestão de tempo. Bora lá! Seja muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Léo Max, eu não sou especialista em produtividade de longe, mas meu objetivo aqui é compartilhar contigo muito conhecimento sobre foco, disciplina e muito mais, mas são coisas que vão agregar muito valor na sua vida para que você faça mais em menos tempo e consiga realizar os seus objetivos. Esse foi o motivo pelo qual eu comecei a estudar muito, aprender sobre produtividade, sobre foco e conseguir ter realmente um estilo de vida bom, que eu me sinta bem e não fique cansado sempre e que mesmo que eu não alcançasse o sucesso, eu ainda assim seria muito feliz. Então o meu objetivo dessa aula é basicamente mostrar um pouco sobre gestão de tempo. Mas antes de começar a entrar no assunto, eu quero que você esqueça tudo que você aprendeu sobre gestão de tempo e produtividade, pelo menos por um momento. Porque eu estudei muitos livros, eu gastei muito dinheiro em leitura, principalmente, comprei muitos cursos, vários treinamentos sobre gestão de tempo, e o que eu vou te mostrar aqui é basicamente o que mais funcionou para mim, com a junção de detalhes e pequenos macetes, dicas que vão agregando muito conhecimento e a gente vai testando na rotina. Eu testei durante 2 anos muita coisa, mudei muitas coisas, me arrependi de ter começado outras e eu quero trazer aqui só o que funcionou pra mim. Pode ser que muitas coisas não funcionem, é por isso que eu vou te passando vários macetes e dicas ao decorrer da aula para que você possa pegar um insight aqui e acolá que realmente possa fazer sentido para você. O meu objetivo sempre foi o de produzir mais, mas sem precisar trabalhar tanto assim, para que eu pegasse o meu pouco tempo e conseguisse produzir bem, para que eu pudesse aproveitar realmente o meu estilo de vida, de poder fazer o que eu quisesse
fizesse e mesmo assim não ficasse preso completamente no trabalho. Foi até um dos motivos pelo qual eu pedi demissão. Eu queria mais liberdade. E se eu ficasse refém do meu tempo, eu não teria praticamente um dos motivos que me fizeram abandonar o CLT. Mas uma coisa que eu sempre quis construir na minha vida foram realmente bons hábitos. E aos poucos eu fui acrescentando alguns hábitos e que chegou num determinado momento que entraram em conflito. Eu entrei em caos, mas depois entrei em ordem. Então eu quero te mostrar o processo para construir hábitos na sua rotina, até porque eu vou falar sobre gestão de tempo e os seus hábitos que você deseja tem que estar no seu tempo, na sua rotina, como você pode fazer para acordar cedo. Eu acordo cedo todos os dias. Você faz para estudar todos os dias, namorar, ler, começar a gravar vídeos, editar, fazer muitas coisas por aí. Eu adoro assistir também filmes, séries, animes. Às vezes eu jogo um pouco de videogame. Tudo isso requer tempo. E para que eu consiga fazer tudo isso e obter resultados bons em tudo, eu tenho que ter realmente uma boa gestão de tempo, sabendo o meu objetivo. Do contrário, é muito provável que eu vou viver realmente uma vida frustrada, porque nada vai estar bom. Então eu quero deixar claro para você que eu não vou te ensinar a ser super mega produtivo, e sim a pegar tudo aquilo que você almeja fazer e distribuir para conciliar na sua rotina. Eu vou focar muito em rotina aqui, porque acredito eu, e você vai ver mais para frente, que a rotina é o poder para qualquer coisa. Se você tem uma rotina lapidada, seu corpo se move automaticamente, fica tudo muito mais leve, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre gestão de tempo. Na minha experiência, gestão de tempo só funciona se acompanhada de uma rotina. Se você não tiver rotina, não funciona, pelo menos para mim. Se você arranjar aí uma forma de fazer sem rotina, ótimo. Parabéns, você é um caso bem à parte. Mas para mim, só funcionou a partir do momento que eu me comprometi com a rotina. Se você tiver um dia completamente aleatório, onde você não coloca tarefas certas nos momentos certos, é muito provável que você vai ficar muito deslocado e você vai depender muito da força de vontade, que é limitada. E não fica processos automáticos, como seria a construção de um hábito e que acontece muitas vezes naturalmente sem muito esforço. Isso libera muita energia mental para que você possa produzir mais e melhor. E muitas vezes até descansar bem, sem muita dor de cabeça. De uma maneira bem simples e direta, você precisa desenhar o seu dia perfeito. Um dia que você poderia ter todos os dias, pelo menos durante os próximos anos, e que você seguisse todos os dias, e para você seria maravilhoso se todos os dias fosse exatamente daquele jeito. Então eu quero que você pegue um papel e uma caneta e você escreva detalhadamente um dia perfeito para você. Daqui a alguns minutos eu vou te mostrar a minha rotina perfeita no meu Notion, e você vai ver conforme os meus objetivos, as minhas metas, os meus hábitos que eu tenho e faço manutenção, o que eu faço todos os dias, e que é realmente o meu dia perfeito. Você vê detalhadamente. Mas eu quero que você desenhe o seu dia perfeito sem muita influência, para que você possa já pensar com base nos teus próprios objetivos, e não porque eu faço e você quer imitar. Eu vou te recomendar algumas coisas para você fazer que são muito interessantes e vão te ajudar, mas pode ser que para algumas coisas que eu faço não seja algo de alguém que tem uma cabeça muito sã, seja alguma coisa de uma pessoa realmente maluca e doida, porque tem algumas coisas que pode ser que para você não faça realmente sentido, mas para mim faz total sentido, porque tudo que eu coloquei é exatamente conforme os meus objetivos, e muitas vezes a gente sacrifica momentos para poder bater um objetivo, e quando alcançado a gente recupera o tempo. Existem prioridades na nossa vida e eu sei detalhadamente o que é prioridade na minha vida, o que eu posso abrir mão ou não. Então pausa esse vídeo agora e começa a escrever como seria a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, qual horário que você acorda, qual horário que você vai dormir, as suas primeiras tarefas do dia, o seu ritual matinal, que é o momento que você começa a trabalhar, que é o momento que você termina, o que você geralmente teria feito. Faz o seu dia perfeito, porque ele vai ser muito importante para que a gente possa fazer uma boa gestão do nosso tempo. Lembre-se de algo muito importante. Você precisa colocar os hábitos que você quer construir nesse ano nessa rotina, porque do contrário não faz sentido. Se você quer começar a fazer atividade física, tem que ter em algum momento do seu dia, todos os dias, um momento de atividade física, um momento de leitura, um momento de namorar, um momento de jogar. Do contrário, você não vai estar preparado para fazer uma gestão de tempo. Existem buracos abertos que você não tampou e você vai ficar sobrecarregado. Ou pior, né? Você vai ficar ocioso e talvez até estressado. Eu vou te dar um tempinho para você começar a escrever aí. Vai lá, mano. Vou apagar aqui a tela pra você conseguir fazer. Tá ficando nervoso, né? Porque eu tô olhando pra você. Vai lá. Eu espero que você tenha escrevido
todo o seu dia. Se você não escreveu, você tá perdendo em relação a quem escreveu. Tá tendendo a fracassar mais do que vencer. Mas vamos lá, porque eu vou te mostrar agora a minha rotina. A minha rotina, ela tem um principal objetivo de ter bons hábitos e ter blocos de produtividade. É exatamente por isso que eu quero que você se atente a uma coisa muito importante. Eu busquei ao decorrer da minha vida construir hábitos que realmente vão me levar para cima. Então são hábitos que muitas vezes são difíceis para muitas pessoas, mas que depois de anos fazendo, eu consegui de fato ter consistência, ter melhoramento em todos os hábitos e ter mais performance. E o principal, eu comecei a gostar a cada dia mais do que eu estava fazendo. O que parece ser muito difícil para outras pessoas, para mim hoje é muito fácil e prazeroso. Eu fico muito feliz em fazer muitas das coisas que você vai ver agora. Isso porque o meu cérebro já acostumou. Então a tristeza para mim, ela vem quando eu não faço. E é muito provável que quando você começa a fazer e mantém a consistência, aconteça exatamente a mesma coisa. Eu sou amante da disciplina. Eu gosto de manter consistência e fazer as coisas que eu realmente quero, que eu vejo evolução. Eu acredito que qualquer ser humano gosta quando começa a presenciar isso. O mais difícil é começar. A rotina é importante porque o seu corpo ele se acostuma a qualquer coisa, tanto coisas negativas quanto coisas positivas. Então ter uma rotina faz o seu corpo se acostumar àquela rotina e tudo fica muito mais fácil. É por isso que o meu dia ele possui 4 blocos principais. Todos os meus dias têm esses 4 blocos. O primeiro bloco começa às 5 horas da manhã, é o meu momento de rotina matinal, é onde eu tenho meus principais hábitos de manutenção. O segundo bloco ele começa das 9 até as 13 horas, que é onde eu já começo a trabalhar e faço as coisas mais estratégicas, como por exemplo, escrever o roteiro desse vídeo e estar aqui gravando. Então eu já escrevo e gravo. Às vezes eu faço uma copy, às vezes eu faço textos, faço conteúdo, que são parte de trabalhos de negócio que eu tenho aqui. Então nesse bloco eu trabalho mais coisas que requer a minha cabecinha, para que eu possa pensar, ter ideias e começar a de fato produzir. Das 14 às 18 eu já tenho meu trabalho que é mais massivo, onde eu já tô talvez mais cansado e eu faço coisas que são mais de paciência, que são mais repetitivas, como editar um vídeo, como editar uma foto, como fazer uma arte. Talvez eu até gravo às vezes, mas não é sempre, porque gravar para mim é mais automático. O mais difícil é escrever o roteiro e ter as ideias. Depois de tudo pronto, gravar é muito fácil. E para fechar, eu tenho o quarto bloco, que é o do descanso, que é das 19 até as 22, onde muitas vezes eu substituo se eu precisar por trabalho, mas na maioria das vezes eu estou assistindo ou conversando com alguém. É meu momento de descanso realmente. Sabendo disso, eu só preciso pegar minhas tarefas e colocar dentro de cada bloco. E sabendo que cada bloco tem um objetivo, fica muito mais fácil eu reunir ou agrupar determinadas tarefas. Como pela manhã é meu ritual matinal. E já depois do primeiro bloco, o segundo bloco e o terceiro, é mais coisas de trabalho. Então eu divido essas etapas para que fique muito mais fácil de trabalhar o meu dia, a minha gestão de tempo. E para que eu possa acompanhar tudo isso, eu tenho uma planilha no meu Notion, que eu vou te mostrar agora, e você vai ver como é que eu faço para traquear e até mesmo o meu resultado dos últimos anos, para que você veja a realidade do que realmente acontece. Eu vou te mostrar toda a rotina do meu ano de 2021, do meu ano de 2022 e até mesmo o que eu vou fazer nesse ano de 2023. Se você não conhece, esse aqui é o aplicativo chamado Notion. Eu vou deixar o link para você baixar ele aqui embaixo, mas é muito importante que você entenda que esse aplicativo ele tem uma flexibilidade gigantesca para que você consiga moldar praticamente tudo que tem aqui. Como eu cursei sistemas de informação, eu entendo muito de programação, bancos de dados, e isso me fez ter muito interesse pelo Notion, porque eu tenho muito mais criatividade para trabalhar aqui dentro várias coisas. Mas eu sigo um princípio muito importante, que é o do mais eficiente possível. Quanto menos coisas eu tiver, mas que eu tenha mais retorno visual e até mesmo anotações, melhor para mim. Então eu faço simples para que fique muito fácil de ser utilizado todos os dias. Como você pode ver, eu tenho esse Habit Track de 2023. Mas antes de explorar ele aqui, eu vou te mostrar o que eu tenho aqui de 2021 e 2022. Não se preocupe muito com isso aqui, porque daqui a pouco eu vou te explicar tudo que tem aqui para que você possa ver e entender melhor. O que acontece? Nesse meu hábito aqui que eu tenho de 2021, eu tinha uma rotina, e essa minha rotina, todos os dias eu ia preenchendo cada bloquinho desse. Para entender a rotina, eu fiz aqui uma versão de rotina e eu tenho aqui o meu milagre da manhã, milagre da noite e coisas que eu tenho que parar de fazer. E muitas coisas eu parei de fazer, outras nem tanto. Mas olha só que legal. A minha primeira rotina que eu coloquei aqui, ó, minha rotina ideal 1.0, eu tinha que fazer aqui, ó, meu milagre da manhã, que eu li o livro Milagre da Manhã, que eu tenho aqui, ó, por quê? Para ter uma performance a longo prazo, eu começava às 6 horas e finalizava às 9. E eu tenho aqui, ó, o desenho aqui, ó, levantar às 6 e alongamento. Aqui em cima eu tenho o solzinho, que significa exatamente o levantar às 6, e eu tenho aqui, ó, o alongamento, que ele tá mais para cá, ó. Esse aqui é o alongamento, né? O emoticon ficou um pouco diferente, mas não tem muita importância assim. E aqui tem o de estudar.
Você vai entender daqui a pouco um pouco mais como funciona isso. Tem aqui, ó, trabalhar, treinar pesado, overview diário, que é muito importante, que é a minha revisão de tarefas do dia, meu jantar ideal, que é o momento com a minha namorada, né? Um momento bem importante. Ler antes de dormir, que é uma tarefa que eu coloquei para a noite, eu vi que não deu muito bom. E dormir de 7 a 8 horas. Nesse ano foi um objetivo que eu coloquei na minha rotina. Esse aqui, ó, tem todos os horários aqui de começar e os horários de finalizar. E cada um tem um emoticon e tem o texto do lado. E aí aqui em cima, ó, eu fui traqueando cada um deles. Os dias que eu acordei cedo estão todos marcados. Os dias em que eu estudei estão todos marcados. Os dias que eu alonguei, eu marquei tudo. Então estão todos marcados aqui, ó. Tá vendo? E olha só que interessante. Para você ver que em 2021, olha só, de 222 dias que eu marquei aqui dentro, ou seja, não foi 365 dias. Tá faltando dias aqui, correto? Quer dizer que teve dias que eu não traqueei. Isso quer dizer que dessa quantidade de dias do ano que eu realmente consegui marcar. Isso porque eu não tinha o hábito de realmente vir aqui e traquear isso aqui. Então muitas vezes eu esquecia. Muitas vezes eu falhava em anotar os meus hábitos. Mas eu fui construindo esse hábito também de começar a anotar todos os dias. Então, ó, 104 dias de 222 no ano, eu acordei cedo. E olha só que interessante, né? Um terço, na verdade bem menos de um terço do ano, eu consegui levantar na hora que eu queria. É muito importante você entender uma coisa aqui, que eu até falei no episódio anterior, que eu marquei o levantar na hora que eu desejava, e não na hora que realmente as pessoas consideram cedo. Para mim aqui, ó, acordar cedo é às 6 horas. Então, aqui foram os dias que eu acordei depois das 6 horas. Se eu levantei 7, 7 e meia, 8, então eu não marquei, porque eu não consegui fazer isso. Agora, se eu levantei umas 6 e 10, 6 e 20, então meu hábito está realmente sendo construído e eu comecei a acordar esse horário. Como eu queria dormir mais e eu tava com dificuldade de dormir cedo, então o meu horário era 6 horas. Quantos dias eu estudei? 71. Quantos dias eu alonguei? 111. Quantos dias eu meditei? Ó, 75 dias eu meditei. Corrida, 103 dias eu fui fazer o meu cardio em jejum, que eu faço já há anos. 88 dias eu li, né? Eu tenho aqui o hábito da leitura, muito importante também. 167 dias eu trabalhei focado, ou seja, eu senti que eu realmente produzi de verdade. Olha só, mais uma vez, né? Quase um terço do ano. O restante, eu não traqueei. 142 dias eu comi fruta, eu queria comer mais saudável aqui. 15 dias eu malhei. 195 eu fiz meu overview diário, ou seja, eu levantei, planejei o que eu queria fazer direitinho naquele dia. E 83 dias eu consegui dormir antes das 10. Deixa eu ver se aqui é esse das 10, ó. Antes das 10 horas. E isso aqui, ó, esse xizinho aqui é um mau hábito que eu tinha. Então, 47 dias no ano eu fiz esse mau hábito. Então, eu traqueei o meu mau hábito. Isso aqui é muito importante porque, ó, eu fiz a minha rotina 2.0. Então eu fiz modificação no meio do ano para que eu pudesse fazer uma adaptação conforme os meus novos objetivos, porque o tempo passa e às vezes a gente vai mudando um pouco de ideia. Então eu mudei talvez a ordem de algumas coisas. Fazia meu milagre da manhã e logo treinava. Depois eu estudei um curso, depois eu trabalhava, depois eu jantava, fazia meu review de noite aqui, ó, e eu lia e depois dormia. Esse aqui foi minha rotina 2.0. Minha rotina 3.0, eu já comecei estudando de manhã, às 5 horas. Então eu comecei a acordar 1 hora mais cedo, eu estudava, depois eu fazia o milagre da manhã, depois eu lia, trabalhava, fazia minhas refeições, treinava, por aí vai. E muito importante, tá? Eu coloquei aqui 1 hora mais cedo para acordar para estudar, porque provavelmente eu vi que estudar no outro horário não estava dando certo. Então eu vi que se eu quisesse progredir naquela área de estudar, todos os dias um curso, provavelmente nesse caso aqui era um curso que eu estava estudando, alguns cursos talvez, porque leitura está separado, tá? A leitura tá aqui, ó. Leitura é isso aqui e isso aqui é o estudo de algum curso. Isso é muito importante porque eu consigo ver o quanto eu consegui fazer no ano. Se você fizer a mesma coisa ao decorrer de um ano e bater o olho da mesma forma que eu bati o olho aqui, e falar assim, caraca, velho, eu sou um merda, né? Porque eu fiz muito pouco. Mas isso aqui foi um começo para realmente ir aos poucos evoluindo. Mas eu não desisti e permaneci nisso aqui. Para que você veja que eu realmente fiz isso aqui, se eu vier aqui, ó, colocar nova, por exemplo, ó, vou botar aqui a data de hoje, né? Dia 18 de janeiro. Se eu colocar aqui, ó, ele já automaticamente coloca a minha data, ó, 18/1/2023. Então, ó, todos os dias aqui foram marcados. Então, ó, dia 29 de dezembro, 29/12/2021. Ele já tá traqueado conforme no dia. Se eu escrever isso aqui anos depois, ou no mesmo dia, tudo, estaria a mesma data. Ele já coloca automaticamente para mim. Teve dias que, por exemplo, ontem eu não traqueei, mas eu lembro que eu fiz ontem. Então, hoje, em um dia, eu fiz o de
2022. E isso às vezes aconteceu também. Às vezes a gente acaba esquecendo, mas quer manter o Habit Track. Eu já testei vários outros aplicativos para traquear. Existem alguns aplicativos que são até melhores, mas eu vou te falar um pouco sobre isso no episódio sobre essencialismo e que vai te mostrar o porquê que eu uso somente um aplicativo e que para mim funciona, que é uma beleza. Esse, como eu te mostrei, foi o meu ano de 2021. Agora eu vou te mostrar o meu ano de 2022. Como você pode ver, agora eu tenho uma rotina 4.0. Essa rotina 4.0, eu já acordo às 4 horas da manhã. Léo, você tá de brincadeira, né, cara? 4 horas da manhã. Você tá ficando doido? É, eu tava ficando doido. Porque eu queria acordar 4 horas da manhã, porque eu queria um momento de silêncio. E o meu tempo de estudo, nesse horário, era muito produtivo. Então eu gostava de acordar cedo para estudar bem, poder depois fazer meu milagre da manhã e depois ter minhas tarefas. Estava funcionando, que era uma beleza. Só que não foi duradouro. Por isso que depois teve a rotina 5.0. Senão, eu estaria com ela até hoje, muito provavelmente. Acordava às 4 horas da manhã, fazia minha rotina matinal, né? Estudava a partir das 5, geralmente um pouquinho mais cedo. E não é 4 horas em ponto, tá? Provavelmente aqui é umas 4 horas e meia, porque 4 horas é muito cedo. 7 horas academia, 8 horas leitura, trabalho, cochilo. Olha só que interessante. Acordei mais cedo, acrescentei o cochilo aqui, que é muito importante para poder aguentar o dia. Reunião. Nesse período tinha muita reunião pela tarde. Então todo dia, às 15 horas, eu tinha uma reunião. Para justamente, caso aparecesse uma reunião, era às 15 horas. Se terça-feira eu não tenho reunião nenhuma e alguém pediu para fazer reunião comigo, pronto, terça-feira vai ter a minha reunião às 15 horas. Eu não botava reunião em outro horário, a não ser que fosse tarde da noite se eu tivesse disponível. Mas ao decorrer do dia, eu fazia as minhas tarefas. Transbordo, eu comecei a ensinar mais aqui, eu botei como objetivo ensinar mais, porque para mim é um pouco difícil, porque eu tenho muitas tarefas de outros negócios também, mas é uma coisa que eu gosto muito e eu comecei a fazer muito, tá? Eu acredito que esse seja um propósito de vida de transbordar muito conhecimento. É por isso que eu tô aqui te ensinando, cara. Se você não deu like, tô transbordando meu conhecimento pra você sobre produtividade. Eu nem ensino sobre isso, mas eu quero trazer isso aqui, que é uma coisa que eu comecei a fazer e pode muito te ajudar a conseguir seus objetivos nesse ano e nos próximos. Isso aqui é uma coisa que eu anotei de 2022, mas eu comecei em 2020 a aprender isso aqui para poder estar aqui te ensinando. E eu apliquei de lá até aqui consistentemente. Ler a Bíblia foi um dos objetivos que eu coloquei aqui em 2022, porque eu queria muito ler a Bíblia, mas eu sempre procrastinava ler e eu comecei a botar firme e forte. Tanto que eu botei aqui, ó, botei tudo às 10, deitar, começar a ler e depois dormir. Então eu fazia meu overview, lia a Bíblia e depois dormia. Mas, como eu te falei, versão 4.0 não deu, então a gente foi para a rotina 5.0. Ainda acordava cedo, fazia minha revisão, fazia meu aeróbico, leitura, trabalho, cochilo, estudava, botei estudar para de tarde, minha prioridade mudou e eu comecei a trabalhar melhor aqui a estratégia da minha rotina, porque eu vi que não estava sendo produtivo e logo eu fiz a minha reunião assim à tarde mesmo, tinha meu momento de lazer, essa aqui é até legal, tá? Provavelmente eu comecei a ficar muito estressado e ficando muito estressado prejudicou o resto do meu dia. Então eu coloquei como obrigação da minha rotina fazer algo de lazer, um lazer intencional, mas eu não traqueei aqui na minha rotina, tá? Eu simplesmente coloquei aqui que às 18 horas eu ia fazer alguma coisa para me divertir. Às vezes um filme, às vezes um jogo, às vezes sair para passear, às vezes ir para algum lugar diferente, um parque, e isso tudo me ajudou a ser mais produtivo. Senão, eu teria ficado doido. 4 horas eu comecei a fazer um café, então eu botei aqui o nome café só para lembrar, porque eu não tomava café em jejum nesse horário. Eu comecei a fazer e vi que tava ajudando bem. Aí eu comecei a ler a Bíblia pela manhã. Essa aqui foi a minha última rotina de 2022. E todos os dias eu acordava 4h30, tomava meu café, fazia um cafezinho ali em jejum mesmo, tomava, lia até as 6, saía para correr, chegava, treinava, começava a fazer um roteiro de vídeo, gravava os vídeos, fazia minha primeira refeição. Aqui eu comecei a fazer o meu jejum intermitente, né? Eu ficava em jejum até o meio-dia e isso me ajudou muito a ter menos ansiedade, a tentar manter o controle. É um pouco difícil no começo, mas é uma experiência tão legal que até hoje eu ainda estou fazendo isso e é muito bom. Depois de comer, eu lia um pouco e já tirava meu cochilo, até porque a leitura também, né, ajuda um pouco a dormir. Às 15 horas, geralmente eu trabalhava editando os vídeos até tarde da noite e eu comecei a acrescentar o hábito de ligar para minha mãe, que era uma coisa que eu estava fazendo inconsistentemente. E você pode até me julgar de eu não ligar para minha mãe todos os dias, mas eu comecei a fazer isso porque eu vi realmente muita importância nisso. E é interessante porque eu comecei a ler um pouco mais sobre a Bíblia e lá falava exatamente sobre honrar pai e mãe, e eu resolvi começar a honrar muito mais os meus pais, principalmente a minha mãe, todo dia consistentemente ligar para ela no mesmo horário. E eu comecei a manter esse hábito. Isso a partir de setembro do ano passado. Eu lembro perfeitamente. Então eu tô há mais de 3 meses, quase 4 meses, todo santo dia ligando para ela. Às vezes eu falho, às vezes não, mas quando eu falho, eu falo para ela o motivo e ela entende perfeitamente. Isso é legal porque muitas vezes você quer ter uma evolução do seu
seu network, da sua área, da sua família, e você não coloca na sua rotina fazer isso. Então eu coloquei que eu estava pendente, estava fraco, meu pilar da família, e eu comecei a ligar todos os dias para minha mãe. O meu lazer continuou aqui, só que eu faço às 20 horas, estudar e dormir. Ah, mas o lazer e estudar tá no mesmo horário. Sim, porque às vezes eu escolhia entre fazer lazer e entre estudar. Pouquíssimas vezes eu estudei, tanto que você consegue ver que o meu traqueamento de estudo foi bem baixo, tá vendo aqui, ó, 71. Então, acaba que eu fui muito prejudicado. Para que você possa ver a minha evolução nesse ano, com a minha rotina 6.0 ao final do ano, de 356 dias, olha só que interessante, né? Eu traquei praticamente quase todos os dias do ano de 2022, o que no ano de 2021 eu não consegui fazer. Pode ser por vários motivos. O principal que eu acredito é que eu não tinha adquirido perfeitamente o hábito de todos os dias preencher o meu Notion. Agora, eu já estava muito mais consolidado esse hábito, eu não falei quase nenhuma vez. Algumas vezes aqui que eu falei foi provavelmente porque eu viajei e acabei esquecendo de preencher. Mas 356 dias é dia pra caramba no ano e eu quase fecho. De 356 dias, 208 dias eu consegui acordar na hora que eu me comprometi, que no caso era às 5 horas da manhã. Provavelmente que deve estar às 4, deixa eu ver, ó, 4 horas, mas na verdade é 15 para as 5, tá? Eu acordava antes das 5 para que 5 horas em ponto eu estivesse aqui na minha mesa lendo a minha Bíblia. Esse era o meu objetivo, porque eu começaria a leitura, teria 1 hora de leitura e 6 horas em ponto eu já ia correr. Porque o sol, né, tava uns climas bacana, seria muito bom para correr. Então, 208 dias eu consegui acordar às 5 horas da manhã. Os outros 50 dias, eu acordei tarde. Eu provavelmente acordei às 6, às 7, às 8. Teve dias que eu tenho certeza que eu acordei às 8, 9 horas. Porque talvez eu estava muito cansado, porque muitas vezes eu virei noite. 2022 para mim foi um ano bem cansativo. 2022 foi um ano que eu aprendi muito. Eu fracassei mais e aprendi mais. Mas nesse ano eu venho corrigindo muitas coisas que eu deveria ter feito, mas que eu não fiz porque eu resolvi aprender mais do que aplicar. E tem um custo isso, tá? Tem um custo muito grande de você pegar um tempo que parece que não foi produtivo, mas realmente foi muito produtivo. Tô te mostrando aqui o quanto eu realmente consegui aplicar e aprender. De 356 dias, eu consegui passar 184 dias meditando todos os dias. Durante 10 minutinhos, eu ficava parado, meditando. Um hábito muito importante que me ajuda muito a manter a sanidade mental. 141 dias eu treinei. 63 dias eu consegui fazer algum conteúdo, ou seja, eu gravei vídeos, eu ensinei alguma coisa. Então você pode ver, nesse ano eu gravei bem pouco mesmo. E foi uma das coisas que eu pequei no ano anterior e que eu já vou corrigir muito bem nesse ano de 2023. 221 dias eu comi bem, comi alguma fruta, comi saudável. 165 dias eu tirei um cochilo à tarde. 214 dias eu trabalhei focado, me senti bem trabalhando, realmente produtivo. 102 dias eu li. 165 dias eu fiz review diário. 100 dias eu liguei para minha mãe. 71 dias eu estudei e 103 dias eu comecei a trabalhar o meu network, tá? Tem esse raiozinho aqui porque é o meu network, ou seja, eu me conectei com novas pessoas para poder empreender, para fazer novos negócios, para poder estudar mais, para compartilhar conhecimento, e que foi algo muito bacana e que tomou muita energia, porque fazer network não é uma tarefa muito fácil, foi o que eu percebi, porque eu sou muito ruim de fazer realmente network com as pessoas, então eu busquei fazer isso e botar como hábito na minha vida. E 175 dias eu consegui dormir antes das 22 horas. Se passava 10 minutos depois de 22, já falhei. Então esse era o objetivo também. Esse aqui foi meu ano de 2022. Onde tem esse xizinho aqui que eu comecei a acrescentar, esses emoticons, foram os dias que eu não me senti tão bem assim. E os dias verdinhos foram os dias que realmente eu fiz algo bom, e os dias neutro foi o que eu não fiz, o que eu falei que ia fazer, mas eu também não tava mal. Então, nesses dias aqui, por exemplo, pode ser que eu não tenha trabalhado bem, ó. Não trabalhei bem, e aí eu deixei, né? Acabei deixando. Lembrando que final do ano aqui, ó, é mais férias, então não trabalhei realmente quase nada. Sabendo disso, eu tenho aqui anotado todos os dias, e dentro de alguns desses dias eu tenho algumas notas, né? Então se eu abrir aqui, pode ser que tenha algumas tarefas, ó, o que eu preciso fazer, ó, preparar slide de Instagram, cortar o cabelo, editar, fazer a thumb e postar. Então muitas vezes tem algumas coisinhas aqui dentro de cada dia, então serve também como meu bloco de notas. Eu não uso notas, eu uso as minhas notas do dia aqui que eu fiz. Fica muito mais eficiente para as coisas que eu tenho que fazer naquele dia, porque é a minha rotina perfeita. Esse aqui é o meu Habit Track de 2022. Esse daqui que você tá vendo agora é o meu Habit Track de 2023. A minha nova rotina, ela é a minha rotina 7.0. Isso é legal para que eu possa te mostrar e você veja que você vai fazer uma rotina
e ela não vai ser uma rotina para sempre. Você vai estar constantemente lapidando e trabalhando melhor para que você tenha um melhoramento dela. Você vai ver que tem coisas que são fixas e que nunca mudam, e tem outras coisas que você acrescenta. Tem coisa que você tira. Então aqui, ó, eu levanto às 4h32. Léo, você ainda acorda cedo? Sim, esse era o hábito que eu mais queria acrescentar na minha vida. Porque eu acordando às 4h32, 5 horas em ponto, eu já estou aqui na minha mesa lendo, tendo meu momento de leitura. Nesse momento eu estou lendo a Bíblia novamente, pela segunda vez, conteúdo de estudo mais profundo. Eu li a Bíblia inteira em 2022, bati essa meta, mas agora eu vi necessidade de ler de novo, porque é um livro muito interessante de estudar muitas coisas e aprender demais. Então 5 horas eu começo a ler. De 4h32 às 5, digamos que eu fui dormir tarde, 11 horas. Então eu tenho um tempinho a mais para dormir, né? Uns 15 minutos, salva muita gente. E é o tempo que eu faço café, sento na cadeira e começo a leitura. 6 horas, quando toca um alarme, eu já vou fazer o meu cardio. Às 7 horas, quando eu chego do cardio, eu começo a treinar. E eu treino ali, ó, eu dou um time de 2 horas. Porque às 9 horas eu já tenho que ter tomado banho e estar pronto para começar a escrever o meu roteiro. Então eu começo a escrever um roteiro de algum vídeo e levo mais ou menos 2 horas. 2 horas porque eu escrevo e eu começo a gravar. Por exemplo, agora, ó. Agora são exatamente 12h02. Então eu escrevi o roteiro de 2 vídeos, que eu levei no caso o dobro de tempo, e eu vou gravar os 2 vídeos agora, que é esse episódio agora que você tá vendo, e o próximo episódio, que é o 3, que vai ficar muito legal também. Às 12 horas eu começo a minha primeira refeição, e depois de ter a refeição, eu dou uma estudada de leve e tiro um cochilo. Esse estudar, eu substituí. Agora estudar equivale a leitura de livro ou curso. Então, depende do que eu estiver estudando. Eu não estudo mais coisas dobradas. Se eu escolhi que eu vou começar a estudar um pouco sobre neurociência, então eu leio um livro sobre neurociência, depois eu estudo um livro sobre neurociência, depois eu pego algum assunto sobre neurociência, e naquele momento, que no caso aqui é 1 hora, eu vejo sobre aquilo. Não leio mais dobrado. Não leio um livro sobre produtividade e ao final do dia eu vejo um curso sobre marketing digital. Ou é uma coisa ou é outra. Eu resolvi fazer isso para otimizar ainda mais o meu tempo. E eu vi que assim eu aprenderia muito mais. Campo de batalha é o que mais ensina você a fazer as coisas da maneira que funciona para você. Para mim, fazer isso funciona muito bem. O cochilo é porque eu acordo cedo, então eu preciso de um cochilo de pelo menos 30 minutos. Tem um intervalo de 1 hora aqui, ó, exatamente porque se eu dormir demais, tudo bem, faz parte. Mas eu trabalho das 2 até as 19. 19 horas eu ligo para minha mãe, que é um hábito maravilhoso que eu adquiri, está deixando ela muito feliz. Super recomendo você fazer isso. Se você for alguém que não faz isso, faça. Se você já faz, parabéns. Gostaria que alguém tivesse me falado isso antes, porque eu sou alguém que anda muito distante da família, dos meus pais. A minha esposa não, porque eu moro com ela e cuido muito bem. Mas os meus pais eu fico mais distante porque eu trabalho demais. E se eu trabalho demais, eu esqueço as coisas do mundo, as coisas da vida. E tem que ter cuidado, senão a gente exagera em algumas coisas. E o meu lazer junto com a minha esposa, é claro, porque eu tenho que fazer alguma coisa junto com ela. Ou assistir, ou jogar, ou passear. A gente sempre escolhe alguma coisa que seja realmente para descontrair e fora, né? Preferência para que seja muito mais interessante. E às 21 horas eu começo a deitar para dormir. Aqui esse horário eu já botei não um compromisso para deitar antes das 10. E sim, de 9 horas eu já começar a me agitar para deitar, começar a relaxar para dormir. Isso é muito importante porque o segredo para você conseguir acordar cedo é você dormir na hora certa. Então eu comecei aqui já botando o hábito de novo, o gatilho para deitar na hora certa, para acordar na hora certa. Eu consigo até mesmo traquear ao decorrer dos dias, ao decorrer do ano, na verdade, os dias que eu acordei cedo, se no dia anterior eu dormi cedo também. Se eu não acordei cedo e no dia anterior eu não dormi na hora, é muito provável que esse é o motivo. Então eu vejo, cara, eu tô acordando muitos dias tarde e muitos dias eu estou deixando de dormir na hora certa. Logo, esse é o problema. Então, se eu aumento a pontuação de dormir na hora certa, eu consecutivamente aumento a pontuação de acordar na hora certa. Eu sei que acordar às 4h12 é muito cedo. Eu tiro o cochilo à tarde, o que ajuda, mas eu me sinto muito bem. No começo foi difícil pra um caramba, porque eu ficava com sono, olheiras, cansado, no meio do dia perdi a concentração. Isso acontecia porque eu não dormia o suficiente. Hoje eu durmo o suficiente, porque às vezes eu não conseguia dormir antes das 10, era difícil. Eu dormia 11, às vezes 12 e queria acordar às 4h30, 5 horas. Então eu resolvi começar a descansar já a partir das 8 horas. Dormir super cedo para acordar super cedo, porque o clima de manhã é melhor, mais tranquilo, silencioso. Eu leio bem, eu saio para caminhar na hora certa, que não tem quase ninguém na rua, eu corro super bem, chego, treino, começo a trabalhar, tá tudo silencioso ainda. Cara, é muito bom. Eu gosto, eu posso fazer isso
e eu faço. Para que você já possa ver o desenvolvimento da minha rotina desse mês de janeiro, muitas pessoas já começam janeiro a 1000 por hora, e parabéns, nesse ano, meu janeiro foi super mais tranquilo, para que a partir do próximo mês as coisas fiquem muito mais agitadas. Mas nesse mês agora, que é o mês mais de descanso para mim, o que eu consegui fazer? Ó? Eu acordei 13 dias cedinho, ou seja, eu acordei às 4h32, teve aqui ó, esses 3 dias aqui que eu não consegui acordar na hora certa, 15 dias eu li a Bíblia, 12 dias eu meditei, 15 dias eu corri, 15 dias eu planejei, um dia eu gravei, que no caso foi ontem, hoje aqui eu já posso clicar aqui ó, que já é o de hoje, né, já gravei, eu já comi também, eu comi antes de gravar, e já eu vou tirar o meu cochilo depois de gravar esses vídeos. Então, 14 dias eu comi bem, 4 dias eu dormi à tarde, o dormir à tarde ele não é obrigatório, mas eu traqueio para justamente saber os dias que eu tive cansado ali e tirei um cochilo à tarde. 5 dias eu trabalhei melhor, quando eu te falando, né, esse mês é mais de descanso. 10 dias eu treinei, 11 dias eu liguei para minha mãe, 0 dias eu estudei, não tô com nenhum curso para estudar e nem livro para ler. Afinal, meu foco foi mais descanso, então quando eu voltar a começar a trabalhar, eu vou estudar também, porque é um gatilho que leva ao outro. E 15 dias eu estou bebendo aqui 4 litros de água, tá? Só hoje eu já bebi mais de 2 litros, tá? Eu tô aqui com meu segundo litro, ó. Comecei aqui a beber o segundo. Então eu já seco o meu segundo litro de água do dia. E dormir cedo, antes das 10 horas, tá? Eu sempre marco antes das 10. Se passou das 10, eu já não marco. Então todos os dias aqui eu consegui fazer isso. Esse aqui, cara, é o meu Habit Track de 2023. Se eu clicar aqui, ó, em janeiro, por exemplo, eu já tenho aqui, ó, a minha lista de tarefas. Eu sempre coloco aqui porque fica mais fácil, ó. Revisar o roteiro dos 2 vídeos de produtividade, que é esse e o próximo que eu vou gravar depois daqui. Gravar 2 vídeos de produtividade, que no caso eu tenho que gravar os 2 vídeos ainda hoje. E finalizar a edição do vídeo 1, que nesse momento ainda tá editando o vídeo 1 e eu vou ter que finalizar o vídeo para ele ficar bonitinho e a gente postar ele aqui no canal. Inclusive, vou deixar ele aqui no card para você ver, caso você não tenha visto, porque ficou incrível. Esse é o meu dia perfeito, é a minha rotina e o que eu vou buscar fazer pro resto da minha vida. Muitas pessoas têm a sua própria realidade e os seus próprios objetivos, mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que existem hábitos, pequenas manutenções que você precisa fazer na sua rotina. Do contrário, você não vai conseguir permanecer firme e forte nos hábitos. Eu percebi que entre períodos onde eu talvez bebi menos água ou talvez dormi mal, eu não produzi bem e logo eu prejudiquei algum dos hábitos que eu queria permanecer todos os dias. Então, um pequeno hábito, quando ele não é feito, às vezes ele prejudica o outro hábito, que prejudica o outro. Da mesma maneira que quando eu faço uma coisa, ajuda em outra. Para mim, o principal bloco é o bloco 1. Se eu começar o bloco 1 perfeito, o resto do dia vai ser perfeito também. E a primeira tarefa do bloco 1 é justamente acordar cedo. Depois eu leio, depois eu corro, depois eu treino, depois eu escrevo, depois eu gravo, e aí o resto fica muito mais fácil de ser feito. Só que é muito importante entender que o último bloco, que é o bloco 4 do dia anterior, ele termina com dormir na hora certa. Se eu errar no último bloco do dia anterior, provavelmente eu vou errar no primeiro bloco do dia seguinte. E se eu errar o primeiro bloco, provavelmente vai aumentar a probabilidade de eu errar o segundo bloco. E talvez se eu errar o segundo bloco, eu vou errar o terceiro. E aí vai continuar desse jeito até você ficar frustrado e não vai conseguir fazer nada. Vai ficar triste, depressivo e vai querer às vezes até se matar porque não conseguiu fazer uma coisa. Eu não acredito que acordar cedo vai influenciar uma pessoa a ter muito sucesso na vida. Na verdade, eu acredito que isso depende e muito. Que o que faz a diferença é o que você faz enquanto acordado e não o horário que você levanta. Para mim, esse horário é muito prazeroso. Eu me sinto muito bem, feliz e para mim, cara, hoje é super normal. Se eu acordo e o sol está já no dia, já clareando tudo, eu me sinto fraco. Eu gosto de acordar quando o sol nem sequer apareceu ainda. Só que poucas pessoas conseguem fazer isso. Poucas pessoas gostam. Tem gente que adora dormir até meio-dia. E tá tudo bem. E pode ter gente que acorda meio-dia. Tem pessoas que dormem 3 da manhã e acordam 3 da tarde. E tem muito mais resultado do que eu. Mas eu me sinto muito mais feliz acordando esse horário, me sentindo produtivo, do que essas pessoas que às vezes são milionárias, mas não têm uma vida realmente feliz, porque não tem pequenos momentos de prazer. É uma felicidade passageira e material, muitas das vezes. Acordar cedo é um sinal de disciplina. Acordar cedo não é o fator que talvez vai te tornar milionário, mas é um fator que vai influenciar para que você se torne milionário. Eu ainda não sou um milionário, não faturo 1 milhão por ano, mas nesse ano eu vou faturar 1 milhão. Anota aí. E eu sei que essa rotina, ela vai contribuir para que eu consiga fazer isso, me sentindo bem,
produtivo e que mesmo que eu fracasse ao chegar ao final, ainda assim eu estarei feliz. Eu vou saber que eu fiz o meu melhor e traqueei tudo até chegar lá. Eu vou saber onde que eu errei. E no próximo ano, eu vou corrigir tudo de novo. Da mesma maneira que eu corrigi do ano passado, agora. Da mesma forma que em 2022 eu corrigi do ano de 2021. E do ano de 2021, eu fui corrigindo o que eu fiz do ano 2020. E que eu nem traqueei. E que eu comecei a trabalhar isso e eu estou aqui te ensinando. Saiba que o fato de acordar cedo, ele se torna algo muito relevante, porque você fala pra você assim, ó, eu vou acordar amanhã às 5 horas. E às 5 horas, você tá de pé. Isso é uma ordem dada por você mesmo. E você obedeceu. Se você fala assim, eu vou ser milionário, e você faz o que tem que ser feito, provavelmente você vai ser milionário. Mas agora, se você fala pra você que vai beber 2 litros de água por dia e você não bebe nem metade, como é que você vai ser milionário? Como que você vai falar pra você mesmo que você vai fazer isso se você não dá conta nem de fazer algo tão simples? Tá entendendo? Não é sobre acordar cedo, é sobre dar uma ordem e obedecer. Existem duas pessoas que estão dentro aí da sua cabecinha, né? Que é o seu eu do futuro com muito sucesso e o seu eu do futuro com muito fracasso. Muitas vezes você escuta mais a voz do carinha que fracassou do que o cara que tem sucesso. Que ele vai falar algumas coisas que você vai falar assim, não vou fazer isso, mano. Esse cara tá doido. Só que só ele sabe o sucesso que tem lá no futuro e o que ele fez. Mas eu quero compartilhar algo contigo muito importante e que eu aprendi e entendi, na verdade, nesses últimos 2 anos que eu apliquei toda essa rotina. Muitas vezes fracassei, querendo acordar cedo e não conseguia, querendo exercitar e não conseguia, querendo comer bem e não conseguia, querendo trabalhar bem e não conseguia me concentrar, ter foco. Muitas vezes aconteceu isso. É que com o tempo persistindo e falhando e acertando, você acaba aprendendo a gostar daquela rotina, que muitas vezes era dolorosa e depois fica prazerosa e fica difícil de não fazer. Então, pra mim hoje, o que me faz me sentir bem é acordar cedo e fazer minhas tarefas do dia. Agora, se eu não faço, eu me sinto muito mal, eu me sinto estressado, eu fico infeliz. E às vezes eu até recebo alguns esporros de umas pessoas aqui que moram comigo que eu deveria ficar tranquilo quando isso acontecesse. E eu comecei a ficar tranquilo quando isso acontecesse. E eu deveria respeitar que algumas vezes eu posso dormir um pouco mais tarde. No caso, o mais difícil pra mim é voltar a ser quem eu era antes. Porque agora eu sou uma versão diferente. Uma versão que talvez permaneça durante muito tempo ou não. Pode ser que eu pare de ser assim e pode ser que daqui a alguns anos eu volte a acordar tarde, leia pouco ou nem trabalhe, só leia ou só trabalhe pouco, não sei, mas os próximos anos, enquanto eu estiver buscando os meus objetivos, as minhas metas, essa é a minha rotina. E minha rotina é fixa, sólida, todos os dias tem os mesmos blocos, eu sei o que eu faço em cada momento e muitas vezes eu faço a maioria das coisas no piloto automático, sabendo que eu estou indo na direção que eu quero ir e que eu vou chegar lá uma hora ou outra. Eu tenho várias metas para esse ano, como por exemplo, a de ganhar 10 quilos de massa magra. Onde que eu vou colocar essa minha rotina? No primeiro bloco, me exercitando, fazendo cardio, e eu não quero ficar tão gordo, mas eu quero ganhar massa magra. Eu quero fazer mais vídeos pro YouTube. Eu tenho uma meta de 2 vídeos pro canal do YouTube toda semana. Então eu tenho que ter um momento que eu vou gravar os vídeos e editar os vídeos. Então eu vou vir aqui mais. Então se eu fosse você, eu se inscrevia nesse canal e compartilhava para geral, porque vai ter muito conteúdo esse ano. É uma das coisas que eu farei nos anos anteriores, porque eu não me comprometi a nível master, que é uma coisa que eu vou fazer nesse ano de 2023. Vou trazer muito mais conhecimento, porque eu acredito que nesse ano eu já tenho muita coisa para transbordar e ensinar para as pessoas, que pode ajudar demais você, seus amigos, as pessoas ao seu redor, porque as pessoas que ficam próximas de mim, elas não conseguem acordar tarde, elas não conseguem ficar sem exercitar, elas não conseguem ficar sem transbordar qualquer conhecimento. E eu quero que você evolua da mesma maneira que eu venho evoluindo e eu quero passar minha jornada para você também. No próximo vídeo dessa série de produtividade e metas para 2023, eu vou trazer uma das coisas que mais mudou a minha vida, a minha mentalidade principalmente, e que me fez ser alguém ainda mais produtivo, que é o essencialismo. O essencialismo de um ponto de perspectiva da produtividade, da eficiência, que você faça menos, porém melhor. Se você revisar esse vídeo e os hábitos, você vê perfeitamente que eu tenho hábitos e rotina dedicadas a todas as áreas da minha vida. Saúde, finanças, conjugal, família, networking, espiritual, intelectual, emocional, todas. Por quê? Eu traqueei tudo que realmente é importante para minha vida. Tem gente que foca demais só no trabalho, tem gente que foca demais só na saúde, e tá tudo bem, mas eu não quero ter disparidade em qualquer área da minha vida. Eu quero plenitude e eu não aceito menos do que isso. E você também não deveria. É por isso que eu vim aqui para te ensinar um pouco do que vem funcionando para mim. Se você ainda não assistiu o episódio número 1, vai estar aqui para você assistir no card, no link aqui embaixo, e o próximo episódio sai em breve para você aprender um pouco mais sobre o essencialismo. Mas antes de você sair desse vídeo e já ir assistir o próximo, eu gostaria que você comentasse aqui abaixo as coisas que você mais aprendeu e mais gostou. Isso vai ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e ajudar ainda mais e crescer esse canal para trazer mais conteúdo para você
e para muita gente. Comenta aqui embaixo talvez a sua rotina que você vai fazer, o que você vai se espelhar, qual é o seu principal insight e principalmente quais as suas principais dificuldades, porque eu vou usar esses temas, esses comentários para trazer mais vídeos em breve e te ajudar mais especificamente aquela dúvida cirúrgica que talvez eu tenha uma solução simples e que pode ajudar pra caramba. Pela minha experiência, eu sei que às vezes eu leio um livro de 1000 páginas para pegar uma dica e que faz total diferença ao decorrer de anos e pra sempre. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece do like e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!